Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia. E hoje nessa nossa videoaula eu vou passar para vocês a anatomia dos ossos do tronco. Esta aula toda eu vou dividir ela em 3 vídeos. Então na videoaula de ossos de tronco, parte 1, nós vamos trabalhar sobre as regiões da coluna vertebral, as suas curvaturas primária e secundária e as características gerais, principais das vértebras. No vídeo parte 2 de ossos do tronco, nós vamos trabalhar as características das vértebras por região. Então, as características da vértebra cervical, da vértebra torácica, da vértebra lombar e, por último, nós vamos trabalhar somente o sacro, todos os acidentes ósseos do sacro. E na videoaula de ossos de tronco, parte 3, nós vamos trabalhar somente a parte das costelas, onde eu vou passar para vocês a relação, quais são as vértebras, as costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, quais os seus acidentes ósseos e as suas principais partes, e por último, o osso externo. Tudo bem? Então, começando aqui na nossa videoaula de ossos do tronco, parte 1, regiões da coluna, curvaturas e características gerais das vértebras, vamos iniciar primeiro identificando quais são os ossos que formam o tronco. Os ossos que vão formar o tronco são, primeiramente, as vértebras que constituem a coluna vertebral. Então, primeiro nós vamos ter ali a coluna vertebral, formada pelas vértebras sobrepostas, ou seja, uma sobre a outra. Depois da coluna vertebral, nós temos as costelas, 12 pares de costelas ou 24 costelas. 12 costelas direitas e 12 costelas esquerdas. E por último, nós temos o osso externo, que é este osso mediano, que fica na linha mediana do corpo, o qual vai articular, vai sustentar as costelas anteriormente. Além disso, nós vamos ver posteriormente que o externo, isso na parte 3 da videoaula, na videoaula parte 3, que o externo ele prende, ele articula as costelas anteriormente, porém ele também articula 2 ossos, um direito e um esquerdo, que são os ossos clavícula, porém os ossos clavícula nós vamos estudá-los quando nós chegarmos na videoaula de ossos de membro superior. Tudo bem? Então, revisando, os ossos que formam o tronco são a coluna vertebral, que é formada por vértebras sobrepostas, as costelas, que são 12 pares ou 24, ou seja, 12 direitas e 12 esquerdas, e por fim, o osso externo, que é o osso mediano. Quando nós analisamos a coluna vertebral, nós analisamos que ela é formada, então, por vértebras sobrepostas, ou seja, uma sobre a outra, totalizando um número de 32 a 33 vértebras que constituem toda a coluna vertebral. E a coluna vertebral, ela é subdividida em regiões. E essas regiões são de acordo com a localização das vértebras. Por exemplo, nós temos a primeira região da coluna vertebral, que é a região cervical. Ou seja, essas vértebras que estão na região cervical estão localizados a nível do pescoço, do cérvice, do pescoço, tudo bem? Por isso são chamadas, então, de vértebras da região cervical. Abaixo da região cervical, nós temos a região torácica, onde essas vértebras estão localizadas no tórax, justamente porque essas vértebras torácicas são as que vão articular posteriormente as costelas, 12 de cada lado, formando o tórax. Por isso são chamadas de torácicas. Abaixo da região torácica, nós temos a região lombar, que fica localizado na parte mais inferior do tronco. E essas vértebras, elas apresentam uma característica que nós vamos ver na videoaula de ossos de tronco, parte 2,
as suas características de serem maiores, justamente para sustentarem todo o peso do tronco. Abaixo da região lombar, nós temos a região pélvica, que é formada pelo osso sacro e o último osso, que é o cóccix. Tudo bem? Então, consequentemente, a coluna vertebral apresenta 4 regiões. A região cervical, que é do pescoço, a região torácica, que é do tórax, a região lombar, que é da parte mais baixa ou a parte mais inferior do tronco, do dorso, e, por fim, a região pélvica. Por que pélvica? Porque os ossos sacro e cóccix ficam localizados na pelve, na cintura pélvica. Por isso são classificadas, tanto o sacro quanto o cóccix, pertencentes à região pélvica. E o que é interessante nós sabermos também, o número de vértebras constituintes ou presentes em cada região. Na região cervical, vão estar presentes 7 vértebras cervicais. Na região torácica, vão estar presentes 12 vértebras torácicas, justamente o número exato de costelas que nós temos. Se nós temos 12 costelas, 12 direitas e 12 esquerdas, e elas se articulam, elas se prendem posteriormente nas vértebras torácicas, consequentemente, é necessário que eu tenha 12 vértebras torácicas. A região lombar apresenta 5 vértebras lombares. A região pélvica vai apresentar o sacro e o cóccix. Tudo bem? Dando sequência, então, a esta videoaula, nós já vimos, então, quais são as regiões na coluna vertebral. Agora vamos analisar as curvaturas da coluna vertebral. O que são essas curvaturas? É importante que o aluno ele entenda que na formação do embrião, a coluna vertebral ela vai apresentar toda uma curvatura voltada para frente, ou seja, a concavidade da coluna vertebral está localizada em sentido ventral, anterior, para frente. As 4 regiões apresentam esta curvatura. Por quê? Porque o formato, a posição que o feto fica, que o feto apresenta na barriga da mãe, é em formato de meia-lua, né? Todo encolhido. Por isso que a coluna vertebral ela vai apresentar essa curvatura acompanhando todo o corpo do feto. Tudo bem? Então, a princípio, nós temos a coluna vertebral com uma curvatura primária, ou seja, a primeira curvatura que se originou lá no feto, por isso é chamado primária. Tudo bem? Agora vamos analisar. Então, nós temos aqui nessa imagem superior esquerda, em rosa, a região cervical, em verde, a região torácica, em amarelo, a região lombar e em marrom claro, a região pélvica. Neste lado, né, do lado direito superior, nós temos aqui em vermelho a região cervical, azul torácica, verde a lombar e roxo a pélvica. Tudo bem? Só mudou então a cor, mas as regiões são as mesmas. Agora vamos analisar essa imagem inferior aqui. A primeiro momento nós temos o recém-nascido, né? O feto, o bebê recém-nascido, ainda mantendo uma posição fetal. Tudo bem? Mantendo aquela posição inicial. Mas, quando este bebê começa a engatinhar, o que começa a acontecer? A primeira parte do corpo que ele vai utilizar, ou seja, ele vai forçar no sentido contrário, é justamente a cabeça. Para que ele possa caminhar e manter o seu olhar aonde ele está engatinhando. Com essa tração, ou seja, forçando a cabeça para trás, automaticamente ele vai mudar a forma da curvatura. Então, se a curvatura cervical apresentava a concavidade para frente, agora a curvatura vai mudar.
a curva dessa região cervical muda para trás. Ou seja, existia a curvatura, existia a região cervical com uma curvatura para frente. Agora, a curvatura voltou-se para trás. Por quê? Justamente por essa força que o bebê ele faz com a cabeça para trás. Tudo bem? Muito bem. Conforme o tempo vai passando, essa criança vai começar a andar. E o que vai acontecer? Todo o peso da cabeça, membros e do próprio tronco vai recair na região lombar. E a região lombar, como nós podemos observar aqui no número 3, ou na cor amarela, ela também, a princípio, era uma curvatura voltada para frente. Agora, como todo o peso está sobre a região lombar, a curvatura volta-se para trás. Ela muda a sua curvatura. Com isso, nós podemos observar o seguinte, que as regiões cervical e lombar mudam a sua curvatura. A cervical por causa da cabeça, da força que a cabeça faz para trás, e a região lombar com a força que todo o tronco faz sobre ela. E para que ela possa sustentar todo o tronco, mantendo o equilíbrio, ela muda a sua curvatura. Agora, se nós analisarmos a região torácica e a região pélvica, elas permanecem com a mesma curvatura inicial. Com a mesma curvatura inicial, voltadas para frente, anteriormente. Então, com isso, nós podemos definir as duas curvaturas, a curvatura primária e a curvatura secundária. Curvatura primária é aquela curvatura presente na coluna vertebral que foi originada desta maneira e permaneceu da mesma maneira, a mesma curvatura. Já a curvatura secundária é a região da coluna vertebral que mudou a sua curvatura. Ao invés de ser encurvada para frente, agora está sendo encurvada para trás. E aí nós conseguimos também determinar quais regiões apresentam curvatura primária e quais regiões apresentam curvatura secundária. Curvatura primária. Quais regiões da coluna vão apresentar este tipo de curvatura? Justamente a região torácica, que não mudou a sua curvatura, e a região pélvica, que também não mudou a sua curvatura. Então, a região torácica e pélvica apresentam curvaturas primárias. Porém, a região cervical e lombar mudaram a sua curvatura. Consequentemente, a região cervical e lombar vão apresentar curvaturas secundárias. Tudo bem? Então, eu acho que vocês entenderam o que é essas curvaturas, tanto primária quanto secundária. E é importante que existam essas curvaturas para que a coluna vertebral não seja nem totalmente reta e nem totalmente encurvada para frente. Porque se ela continuasse encurvada para frente, nós, bípedes, ou seja, seres humanos, não teríamos condições de manter um equilíbrio adequado. Por isso que a região apresenta curvaturas, uma para cada direção, para que todas essas curvaturas diferentes mantenham um equilíbrio correto do corpo humano e, consequentemente, toda a manutenção que possibilite o indivíduo caminhar e fazer, ou seja, todas as suas funções humanas diárias. Tudo bem? Então, essas são as curvaturas primárias e curvaturas secundárias. E aqui nós analisamos as vértebras, o formato das vértebras por região. Então, como eu falei antes no início da aula, a região cervical é formada por 7 vértebras, a região torácica é formada por 12, a região lombar é formada por 5, e a região pélvica é formada pelo sacro mais o cóccix. Porém, eu coloquei ali sacro, 5 vértebras, só que entre parênteses 1. Por quê? O sacro, na verdade, ele é formado por 5 vértebras sacrais, mas isso na infância. Por quê? As vértebras sacrais, elas são separadas por uma articulação, por uma cartilagem, que posteriormente irá se calcificar.
e que possibilita o crescimento desses ossos, né, de todo o osso sacro e de cada vértebra individual. O que acontece? Após o final do crescimento do indivíduo, essa cartilagem desaparece, ou seja, ela se transforma em osso, ela se calcifica. E antes, enquanto eu tinha um osso sacro formado por 5 vértebras sacrais, agora, depois de adulto, eu tenho um osso sacro só. Por isso que, quando nós analisamos o número total de vértebras na coluna vertebral, alguns livros trazem de 32 a 33 vértebras, outros livros já trazem 25 vértebras. Por quê? Porque eles contam o osso sacro como um osso só. E isso, na verdade, teoricamente, é o correto. Porque no ser humano adulto, o osso sacro é um só. Agora, se nós formos analisar uma criança, por exemplo, aí nós temos que analisar que o osso sacro é formado por 5 vértebras sacrais. Tudo bem? Conseguiram entender essa diferença? E depois nós vamos analisar também que abaixo do osso sacro existe o cóccix. E o cóccix ele pode ser formado de 3 a 4 vértebras coccígeas. Então, por isso que existe uma variação, no número de ossos da coluna vertebral, de 32 a 33 vértebras. Claro que no adulto é 25. Por quê? Porque nós contamos somente 7, 12, 5, uma que é o sacro e mais um que é o cóccix. Porque as vértebras coccígeas também se fundem, formando um cóccix somente. Tudo bem? Mas vamos lá. O que eu quero mostrar nessa imagem para vocês? O que eu quero mostrar nessa imagem para vocês é o formato, é a forma das vértebras de cada região. Se nós analisarmos a região cervical, eu coloquei aqui a primeira vértebra cervical, a segunda e uma vértebra cervical comum. Por quê? A região cervical é formada por 7 vértebras. Só que a primeira e a segunda são diferentes, tanto uma da outra, quanto das restantes vértebras cervicais. Da terceira à 7ª vértebra cervical, o formato vai ser igual a esse. A única diferença que vai ocorrer é que conforme ela vai chegando próximo do final da região cervical, a vértebra cervical ela vai aumentando o seu tamanho, mas o formato permanece o mesmo. As características permanecem as mesmas. Somente o tamanho que aumenta, consequentemente, para acompanhar a região seguinte, que é a torácica, que vai aumentando também gradativamente o tamanho das suas vértebras até chegar na região lombar e no sacro. Tudo bem? Na região torácica, todas as 12 vértebras torácicas vão apresentar o mesmo formato. Claro, novamente avisando, vai mudar somente o tamanho, mas o formato continua o mesmo. A região lombar, todas as 5 vértebras vão apresentar o mesmo formato, as mesmas características. Claro que a primeira vértebra lombar vai ser um pouco menor do que a 5ª vértebra lombar, que já é maior. E depois o osso sacro, que nós vamos estudar, né, na videoaula parte 2, somente as características do osso sacro. Tudo bem? Bom, o que eu quero começar a passar para vocês agora? Se eu for analisar uma vértebra cervical, pode ser da 2ª até a 7ª. A primeira nós vamos ver no videoaula parte 2, que ela vai apresentar características individuais. Mas se nós analisarmos tanto da 2ª vértebra cervical até a 7ª, ou analisarmos todas as vértebras torácicas e todas as vértebras lombares, elas vão apresentar características iguais. Vão apresentar estruturas iguais, que eu tanto posso visualizar numa vértebra cervical, quanto numa vértebra lombar, quanto numa vértebra torácica. E essas características são chamados de principais acidentes ósseos, ou características gerais das vértebras, né? Então, aí nós podemos utilizar esses dois termos, ou características gerais das vértebras, ou principais acidentes ósseos das vértebras. Tá ok? Muito bem. O que nós precisamos começar a analisar? A posição que nós vamos observar uma determinada vértebra.
Tá? Se nós analisarmos, nós temos 4 imagens aqui. Nós temos essa primeira superior, que é uma vértebra qualquer. Tudo bem, eu posso dizer para vocês que é uma vértebra torácica. Mas vamos supor que fosse uma vértebra lombar. Vamos supor que fosse uma vértebra cervical. Nós vamos analisar não a característica de cada região, mas a característica geral de uma vértebra qualquer. Então, nesta imagem, nós estamos observando a vértebra numa vista superior, ou seja, estou olhando a vértebra por cima. Nesta imagem aqui, onde está o mouse, eu estou observando a parte anterior da vértebra. Ou seja, esta parte aqui, que eu estou passando o mouse, fica voltada para a parte anterior, para a parte ventral do tronco. E nesta imagem inferior aqui, eu estou analisando uma vértebra numa vista lateral, ou seja, de lado. Tudo bem? E esta quarta imagem, toda colorida, é só para facilitar o entendimento das partes ou das características que eu vou passar para vocês agora. Tudo bem? Primeira estrutura que nós temos que analisar numa vértebra. Se nós observarmos a vértebra numa vista superior, a primeira parte que eu consigo observar é essa parte um pouco meio arredondada e grande, né? Tanto aqui numa vista superior, quanto aqui nessa vista anterior, quanto numa vista lateral. E é o que está representado em branco aqui, ó. Tudo bem? Essa parte arredondada, grande e teoricamente larga, é chamado corpo vertebral. Tudo bem? Então, toda esta parte aqui, ó, da vértebra é chamada corpo vertebral. O que mais que nós conseguimos analisar? Posteriormente ao corpo vertebral, lembrando que o corpo vertebral sempre fica localizado para frente, né, no sentido ventral do tronco. Posterior ao corpo, nós temos esse buraco aqui, ó, na vértebra, bem no meio. Este buraco é chamado forame vertebral. Todo forame num osso, todo buraco num osso é um forame. Se está na vértebra, é forame vertebral. Tudo bem? Forame vertebral. E o que eu consigo analisar agora? Grudado ao corpo, nós temos uma estrutura que aqui está representada em vermelho, olha. Tá? Como se fosse uma ferradura. Então ela é presa no corpo. É toda essa estrutura aqui em forma de ferradura, que acaba deixando este buraco no meio, este forame vertebral. Toda essa estrutura aqui, que está representada em vermelho, nessa imagem abaixo, é chamado arco vertebral. Então, tudo isso aqui, ó, é o arco vertebral. Tudo bem? Só que o arco vertebral ele vai ser formado por duas partes, o pedículo e a lâmina. O pedículo é essa primeira parte que fica diretamente conectada com o corpo, ó. Então, essa parte aqui e essa aqui, uma de um lado, outra do outro, né? Uma de cada lado. Então, essa primeira parte do arco todo, que fica presa diretamente com o corpo da vértebra, é chamado pedículo. Essa outra parte aqui, ó, que fica posterior ao forame vertebral, é chamado de lâmina. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma lâmina direita e uma lâmina esquerda. Um pedículo esquerdo e um pedículo direito. Tudo bem? Então, o que nós temos que entender é que todo o arco vertebral ele vai ser formado pelo pedículo e pela lâmina. O pedículo é uma parte menor que fica conectada diretamente ao corpo. E a lâmina ela fica posterior ao forame vertebral. Tudo bem? O que mais que nós podemos analisar? Olha só, se nós temos o arco vertebral aqui, tá? Nós temos o arco vertebral. Eu observo que do arco vertebral vão ser originados 3 pontas, uma para cada lado na transversal, ó, e uma ponta única bem no meio para trás, né, posterior ou dorsal. Cada ponta num osso é chamado processo. Então, consequentemente, conectados ao arco vertebral, nós temos 3 processos. 2 processos transversos, um é esse, ó,
e o outro é esse, ou seja, um processo transverso esquerdo e o outro direito. E um processo espinhoso. Um processo espinhoso. Se nós observarmos numa vértebra numa vista anterior, eu consigo observar aqui, ó, um processo transverso, outro processo transverso e aqui, ó, o processo espinhoso. Então nós temos conectados ao arco vertebral dois processos transversos, um direito e um esquerdo, e um processo espinhoso que é único, é um só, fica bem no meio e é voltado para a parte dorsal, para a parte posterior. Tudo bem? Se nós analisarmos numa vértebra lateral, ó, processo transverso, processo espinhoso. Tá certo? O que mais que nós podemos analisar? Se nós analisarmos essa parte em amarelo aqui, ó, é isso aqui, ó. Isso e isso. Olhando uma vértebra numa vista superior. Se nós olharmos numa vista anterior, são isso aqui, ó. Tá? E numa vista lateral, é isso aqui. Essa parte, essa ponta para cima. Né? Essa ponta superior. Só que nós não temos somente a superior. Nós temos a superior e nós temos a inferior. Ó, tá vendo? Superior e inferior aqui. Ó. E o que acontece? Aqui acaba complicando um pouquinho. O que nós temos aí é uma ponta. É como se fosse uma montanha. Tá? Então a montanha ela vem da base, né, do chão, e ela sobe. Tudo bem? Essa ponta que subiu, ou seja, esse morro, essa montanha, que é só essa parte que nós estamos observando aqui, ó, que subiu, é chamado processo articular. Então é um processo articular. Por que é processo? Toda ponta num osso é um processo. Ou seja, isso é uma ponta. Ó, isso é uma ponta. Isso é a mesma ponta, só que olhando numa vista diferente. Essa aqui de baixo, inferior, é uma ponta também. Então nós temos o processo articular inferior e o processo articular inferior. Agora o que vai acontecer? Esse processo vai apresentar uma parte mais lisa. Então a ponta, o que está subindo, é o processo articular. A parte mais lisa do processo articular é chamado face articular. E nós podemos observar aqui, ó. Se eu observar numa vista lateral, eu vejo o processo articular superior, só que na parte anterior é mais liso. Opa, face articular superior. Se nós observarmos numa vista inferior, essa parte elevada aqui, essa ponta, é o processo articular inferior. Só que aqui dentro, que é o que eu consigo observar aqui, ó, numa vista anterior, é mais liso. Então a parte mais lisa é a face articular inferior. Então, consequentemente, cada vértebra vai apresentar dois processos articulares superiores e uma parte mais lisa, que são as faces articulares superiores. Vai apresentar também dois processos articulares inferiores e duas faces articulares inferiores. Então, entendam que o processo é só essa parte que está levantando aqui, ó. A parte lisa é a face articular. Processo articular superior, face articular superior. Processo articular inferior, face articular inferior. Tudo bem? Então, vejam. Tudo isso que nós analisamos de uma vértebra são características gerais. O corpo vertebral, o forame vertebral, o arco vertebral que é formado pelo pedículo e pela lâmina, o processo transverso, um direito e um esquerdo, o processo espinhoso, o processo articular superior e a face articular superior, o processo articular inferior e a face articular inferior. Então são essas as características gerais das vértebras. E essas características que eu passei nesse slide, tanto uma vértebra cervical,
quanto uma vértebra torácica, quanto uma vértebra lombar irão apresentar. Na videoaula de ossos de tronco, parte 2, nós iremos começar a analisar as características individuais de cada região. Ou seja, se eu sei que uma vértebra cervical vai apresentar o corpo, o arco vertebral, processo transverso, espinhoso, forame e tal. Mas então o que vai me diferenciar ela da região torácica? É isso que nós vamos começar a analisar na próxima videoaula, que é a videoaula de ossos de tronco, parte 2. Então, nessa primeira parte de toda a videoaula de ossos de tronco, eu quero que vocês entendam e memorizem e gravem. Primeiro, quais as regiões da coluna vertebral, quantas vértebras pertencem em cada região, quais as curvaturas da coluna vertebral, tanto a curvatura primária e secundária, e quais regiões apresentam essas curvaturas, e quais as características gerais das vértebras, independente se é cervical, torácica ou lombar. Tudo bem? Então, galera, nessa primeira parte é isso e nos vemos então na parte 2. Abraços!